É isso aí, impossíveis. Hoje eu vou falar de um dos quadrinhos mais difíceis que eu já li esse ano e, se bobear, um dos mais difíceis que eu já li nos últimos tempos. Eu estou falando de O Homem Sem Talento, um mangá do gênero Watakushi, do mestre Yasuharu Tsuji. Yoshiharu Tsuji. O Lucas vai me zoar na edição. Yoshiharu Tsuji. Bom, vamos lá. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal, porque é mais um título publicado pela editora Veneta que desafia você como leitor. Então vamos lá, impossíveis, porque eu falei que é uma das obras mais difíceis que eu já li esse ano. Primeiro, porque pelo gênero mesmo, que é o que eu falei, o Watakushi, que significa o quadrinho do eu, ou seja, é uma autobiografia não sendo verdadeiramente uma autobiografia. Existe uma parte de ficção fantástica, mas existem momentos em que o autor coloca partes da vida dele mesmo. E isso você vai ter aqui. E aí, por que eu falo que é desafiador? É desafiador não só pelo ritmo, é desafiador não só pela proporção dos desenhos, e aí quando você acompanhar você vai ver que parece ser até proposital algumas coisas estarem fora de proporção, algumas coisas estarem mais cômicas, outras coisas mais caricatas e outras coisas mais realistas, e tudo isso nesse mesmo contexto, nessa mesma história, e até ela te desafia como conteúdo, porque em vários momentos ela meio que questiona mesmo, e você pode levar isso como questionamento do que o que é a arte, o que é comercializar a arte, né? Ou até mesmo essa percepção de arte. Então, só com esses conceitos você já percebe que O Homem Sem Talento não vai ser uma obra que você vai pegar e achar que é aquele mangazinho esperto. Inclusive, já fica aqui a primeira dica. Se você olhar O Homem Sem Talento e comprar achando que é um desses mangazinhos sem talento, tá errado. Errou feio, errou rude. Esse mangá não é pra você que lê mangazinho massa velho. E eu já vou explicar por que também, não me censurem. Você pode ler? Pode ler, mas não vá nessa expectativa. Como eu sempre gosto de falar, antes de dar todo o vídeo, fazer todo o vídeo, eu vou falar da edição, da parte gráfica. Como eu falei, é uma publicação da editora Veneta, que é, mais uma vez, assim, você pode até estranhar a capa e achar uma capa simplória, mas como a gente falou, pelo aspecto, pela data e até pelo contexto do que se trata a obra, eu particularmente gosto muito até. Eu acho uma capa bem gráfica. A escolha das cores pode ser até estranhas, né, no caso de harmonia, podem até achar que elas não combinam tanto, pode ter esse aspecto mais desgastado, mas eu acho que tem muito a ver com o que diz dentro do livro. E aí eu acho que é sempre a questão do editor, que é do tipo respeitar a capa de acordo com a obra, não fazer uma capa também totalmente comercial e que não diz respeito à obra. De repente o editor, né, o Campos, poderia ter escolhido uma outra capa, uma outra ilustração, mas eu acho que nesse sentido ele escolheu uma capa que condiz mesmo com o que o próprio autor quer dizer na obra. Como eu falei, é um mangá, então sim, ele é de trás para frente, apesar que os prefácios aqui estão no sentido ocidental, e aí eu não entendi por quê. Um dia eu vou até perguntar por que essa opção editorial. Então ele é bem divididinho e tal, tem todas as partes editoriais que um livro precisa ter, né? Um quadrinho, tudo, folha de rosto, tudo. E aí é o que eu falei, se você pegar pelo traço, ele é um traço desafiador. Há muitas questões de paisagens e esse contraste de paisagens, pessoas. O papel que foi escolhido já é um papel mais poroso, sem brilho, que respeita também muito o preto do desenhista, que é bem legal quando o preto é preto, inclusive nos papéis amarelos. Isso eu acho muito legal. E aí, como eu falo, existem coisas que são mais caricatas do desenho, às vezes traços mais simples, às vezes ele trabalha com cenas com mais elementos, tudo, e aí você percebe que conforme você vai lendo, né, questões de realismo, isso se enquadra muito bem, né, no que ele quer dizer. Então, na parte editorial é isso, acho bem legal a capa dura. Eles optaram por não ter aquela luva, né, que de repente poderia ser uma opção editorial também, de fazer uma luva massa véia, uma capa tudo, isso encareceria um pouco, mas não, eles optaram por fazer assim. Eu acho legal essa opção, eu acho que vai muito bem com a cara da Veneta. E aí, agora falando da história mesmo. Aqui nós temos nosso personagem principal, que ele também ele é um ex-escritor de mangás, né? Ex-escritor, desenhista de mangá. Porém, entretanto, contudo, ele deixou essa vida de mangaka e começou a vender pedras. Isso é muito curioso na obra, porque existe todo um mercado de colecionismo de pedras, e aí existem até termos que no livro ele explica. Só que o que eu achei mais curioso, o mais interessante, é que a pedra vai ser considerada mais artística, mais especial, mais rara, quanto menos tocada pelo homem. E aí eu acho que é
aí vem o grande dilema, né? A grande questão da obra do que é arte. A arte é aquilo que não foi tocada pelo homem, no caso nesse sentido da pedra, né? Então, quanto menos tocada pelo homem, mais valiosa, mais arte. Só que também, quem diz esse olhar da arte? Que é uma grande questão que ele diz. Ele pega as pedras do rio que é perto da casa dele. É um rio de fácil acesso. É um rio que todo mundo poderia ir lá pegar as pedras. E por que as deles então é arte e dos outros não? Então, por que a dele teria valor? Ou por que a dele não tem valor? Que acho que também é um grande dilema. E aí você começa a entender, né? Até a questão da relação do homem, arte e comércio. E não só com pedras. Eu acho interessante porque ele faz esse paralelo também com pássaros, do comércio de pássaros. De você analisar o canto de um pássaro como arte, ou a plumagem de um pássaro como arte. Questão de câmeras fotográficas também, que ele também foi vendedor, tudo. Então assim, ele vai fazendo várias passagens da vida dele, e mais uma vez, fica aquela coisa, o quanto é mesmo da vida do autor, o quanto é ficcional, e estabelece essas discussões, essas relações. E isso é muito interessante. E tem passagens muito pesadas, que é por isso que eu falo, às vezes é um quadrinho difícil de ler, porque a relação dele também com a família é muito densa, no sentido de ele quer ser um homem de sucesso, ele quer ser um homem rico, mas também fica aquela questão, o que é ser um homem rico? É você ter o cofre cheio de dinheiro, ou você ter a sua família, ou você não desaparecer da existência. Isso te faria ser rico, as pessoas lembrarem de você. É um quadrinho bem difícil de ler, ou não sei melhor se o termo é difícil de ler, ou um quadrinho desafiador. Ele te desafia a todo momento como leitor. Então por isso é minha dica de leitura de hoje. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu tô agora lendo, né? Tô lendo mais mangás, mas eu tô lendo mais mangás desse gênero, mangás, igual que eu falei, O Homem que Passeia, agora eu tô lendo O Homem Sem Talento, que são mangás diferentões que eu não estava acostumado e estou bem surpreso de que agora o mercado nacional tá colocando mais mangás desse tipo e não só os Narutinhos. Você gosta de Narutinho? Beleza, mas é isso que eu tô falando. Aqui você não vai ver isso. O que eu acho muito, muito interessante, que pra mim é uma fatia do mercado que tem muito a ser descoberta ainda, né? Então, eu lendo aqui os prefácios, você percebe que existe toda uma tradição de mangás nesse gênero do Watakushi e que sinceramente eu desconhecia. Sinceramente, esse tipo de quadrinho, e eu acho muito curioso porque quem faz o prefácio aqui da edição da Veneta é o Marcelo Quintanilha, que é um cronista em quadrinhos pra mim, né? A gente já fez entrevista com ele, então fica lá, procura esse vídeo. E é interessante você saber que existe também todo esse gênero nos mangás, né? E que é pouco conhecido, acho pouco divulgado aqui no Brasil. Eu particularmente não conhecia. E eu acho muito legal que estão cada vez mais trazendo mangás desse tipo. Então é isso. Essa é a nossa dica. Se desafie enquanto leitor. O Homem Sem Talento exige muito talento para uma obra desse tipo. E aí é outra contradição até. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal. Até o próximo vídeo. Continuamos na quarentena em casa, lendo quadrinhos e trazendo outras dicas de leituras para vocês. Até a próxima.